Olá, tudo bem? Bom dia, tudo na paz, boa tarde, boa noite, tudo na paz. Não sei qual é a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas te desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Volto aqui a fazer esse vídeo e vou deixar um verso bíblico para que você possa ler e fazer a sua interpretação. Fique à vontade. Você carece de Cristo e as demais pessoas também carecem de Cristo. Somos dependentes de Deus e não dependentes de homens, nem de opiniões de homem. Se nós vivermos independente de opiniões de homem, nós estaríamos destruídos ou cativos a uma opinião única de uma pessoa. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para todos. A graça de Cristo Jesus é para todos. Ela é sua, é direito teu ter condições de adorá-lo. E foi por isso que ele morreu na cruz por mim e por você, para que você pudesse ter o alcance dele ao Pai. Quando o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ele abriu o teu acesso ao coração do nosso Pai Celestial. Por isso que ele morreu na cruz, por mim e por você. Por todo mundo. Por todo mundo. Nós vivemos tempos difíceis. Tempo difícil de se manejar-se. As pessoas se apoderam-se dos argumentos que são religiosos para, às vezes, querer destruir as pessoas com palavras. Põem incitações deles mesmos, conforme as suas teologias, as suas hermenêuticas de interpretações bíblicas, que eles mesmos segundo as suas próprias ordenanças. Nos últimos dias, nós vimos um pastor pentecostal se manietasse de um argumento da época medieval da igreja, em que ele diz que as escrituras sagradas é propriedade da igreja e as pessoas não têm o direito de interpretar ou de falar das escrituras sagradas. Todos têm o direito de buscar, comprar, ler, interpretar as escrituras sagradas e conversar sobre ela. Em minha visão, quando uma pessoa começa a querer ler as escrituras sagradas, é porque o Espírito Santo está começando a trabalhar na vida dessa pessoa. Quem lê as escrituras sagradas, a Bíblia, o Espírito Santo começa a trabalhar na vida da pessoa. Eu não posso jamais ser um inquisidor de alguma pessoa por pensar diferente biblicamente que eu. Mas eu queria que essas pessoas que diz que prega o Evangelho falasse de muitas coisas que estão acontecendo no Brasil dentro do Evangelho. Dentro do Evangelho. Falasse, desse a opinião dele. Onde ele falou, ele podia ter falado daquele batismo ou daquela santa ceia que deram. Essas pessoas. É esse rapaz. Vou mostrar o vídeo dele aqui. Como ele fala aí. A fala dele, como ele fala das pessoas. É uma coisa interessante, que ele é o dono da razão. Ele é o dono da razão. Ele é o dono da razão. Aí ele diz o que o apóstolo Paulo fez. Ele fala das coisas e ele atribui às pessoas culpa, carga. Eu acho engraçado como a teologia deles são. E a hermenêutica também,
Sabia que eu passei um bom tempo da minha vida, da adolescência, escutando sem querer pregações de pastores pentecostais. Quando eu morava na casa da minha mãe. Tinha uma pessoa da minha família, ou duas, que era pentecostais, desses tipo canela de fogo, sapato de lã. E eles escutavam pregações de pastores religiosos. Teve até dois que se tornou-se deputado federais e outro deputado estadual nos seus estados. Essas pessoas vinham aqui, faziam os seus carnavais, suas pregações, suas sapateadas. E até mesmo eu fui olhar também. E às vezes eu pensava que aquilo era coisas pregadas com amor. Mas não, era com show pirotécnico. Eu posso dizer que sim. Porque a hermenêutica deles, ela se baseia assim, em gritos, depois da interpretação, se baseia em espérmio, depois da interpretação. E aquilo, quem está sendo telespectador, pensa que é poder. Pensa que é poder. Na fala desse rapaz aí, você vê que ele fica bochechudo e fica com aquela coisa como se fosse um ódio, e cita o nome das pessoas, e cita os gritos, faz gritos. Tem quem aceite isso, mas aí eu fico pensando, por que ele não fala daquele batismo, daquela santa ceia que deram a um político para fazer uma campanha? Por que ele não faz isso? Não fala. Por que ele não fala do curso, de um revolvão que botaram em cima de uma caminhonete e saíram por aí pela uma rua em Brasília, andando naquela suposta marcha? Eu não sei nem se é para Jesus mesmo. Não sei se é. Não sei se é. Eles se baseiam-se, quando eles fazem os discursos deles, quando eles dizem que a pessoa não é para ter interpretação bíblica ou para dar opinião dentro da Bíblia, eles se apoderam-se de um argumento reaproveitado católico na época da Inquisição. Vamos assim, vou fazer um argumento aqui. As Escrituras Sagradas são propriedades da Igreja. Os hereges não têm o direito de discutir com os ortodoxos. Aí a gente pode pensar nessa minha fala mil e uma coisas. Mil e uma coisas. Que tempo a gente chegou? Que tempo a gente chegou? O Evangelho de Cristo é o Evangelho de amor. O Evangelho de palavras brandas. Que a gente fale e a pessoa, o telespectador, escute e venha se converter a Cristo Jesus com arrependimento e com choro e com lágrima. Não o evangelho de espárrio, de gritos, para dizer que tem poder. E às vezes não tem poder. Às vezes tem discutido, tem brigado com a mãe, com os irmãos, ou mesmo com a esposa, com os filhos, e vai para dentro dessas congregações fazer os seus esparros, os seus gritos. É isso que eu vejo. E às vezes ficamos por aí pedindo pix. Pedindo pix das pessoas. Onde que ponto chegou? Onde que ponto chegou? Mas não se atemorize, porque tudo isso é o final dos últimos tempos. É os últimos tempos. Não se atemorize, é os últimos tempos. Se apegue mais a Cristo. Pense mais em Cristo Jesus. Tenha Ele como fortaleza e escudo para tudo na tua caminhada. Para tudo. Vou deixar um versículo, como eu vim falando, para que você pense. E saiba que todos nós precisamos do poder do Evangelho, das Escrituras Sagradas. Escritura Sagrada. Tem pastores sérios. Tem pastores sérios. Tem igreja séria. Tem igreja séria. Eu sou irmão de um pastor pentecostal, de uma igreja batista, lá na cidade de São Paulo.
no bairro de Capão Redondo. E você pode ir lá visitar a igreja. Tem muitas igrejas sérias. Tem muitas igrejas sérias, muitos pastores sérios. A gente tem que orar pelas pessoas para que elas alcancem a Cristo Jesus. Não buscar polêmicas que não tem valor algum. São vã. Só gera o que é o contorno. Quem está o contorno dessa discussão todinha? Porque os artistas, eles não podem falar da Bíblia? Isso não pode dar opinião? Por que não pode? Pode sim. Aí quer dizer que um político pode tomar santa ceia, pode se batizar-se para fazer uma campanha, pode se fazer uma campanha de uma suposta marcha para Jesus, uma campanha política, e desfilar de maneiras errôneas. Aí isso aí pode. Dá a tua opinião, pastor. Gostaria de ver você dando a sua opinião a respeito de situações que estão acontecendo no Brasil. Porém, eu digo aos meus telespectadores e a alguém que está vendo esse vídeo, que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos dê a paz e faça resplandecer em vocês o seu rosto. Isso que eu deixo.